Oi, viajantes da vida! Vamos continuar estudando o Livro dos Médiuns, vamos continuar com as observações preciosas de Emmanuel aqui no Seara dos Médiuns. E hoje é alguma coisa que provavelmente eu já passei algumas vezes. Já chegaram para você e disseram assim: não se mete com esse negócio de mediunidade não, que isso aí é coisa do diabo. É o demônio que fala. Não tem uns trem desses? Não tem umas pessoas que chegam e tentam usar o sistema do diabo para assustar aqueles que se aproximam da mediunidade? Pois bem, lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 4, Allan Kardec vai estudando sistemas até ele chegar nesse chamado aí do sistema pessimista, que Emmanuel foi tratar para nós no capítulo 17 do Seara dos Médiuns, que sugestivamente, para acabar com os mitos, ele deu o título de Na Glória do Cristo, uma mensagem que foi psicografada em 29 de fevereiro de 1960, tá? E trata exatamente do item 46, sistema demoníaco pessimista, uma perguntinha só que Kardec faz aos que questionam, aos que apresentam esse sistema. É muito interessante esse item, porque Kardec fala daquelas pessoas que admitem o fenômeno, mas dizem que só o demônio, que só as forças do mal é que se pronunciam, é que se comunicam. Talvez esse sistema que tenha levado Kardec a fazer um comentário lá na introdução do Livro dos Espíritos, de que era possível que se fosse o diabo também tinha boas ideias, tinha diabos bem sensatos. Então aqui na questão 46, no item 46, nessa questão 7, que é a que Emmanuel vai estudar para nós, ele vai tratar dessa ideia. E aí vem uma observação muito interessante. Esse item 7, ele traz uma observação muito interessante, porque assim, ele bota a gente para pensar. Ele põe nas suas craminholas para pensar desde que a gente tenha observado. Um lado bom, várias mensagens boas, um lado negativo, várias mensagens esquisitas, obscenas, grosseiras. E a gente fica pensando assim, não pode vir da mesma fonte, né? Não pode ter a mesma origem. E aí, a gente, antes de entrar em Emmanuel, a gente vai com Kardec, que Kardec coloca lá nessa questão 7, a gente fala o seguinte, olha só. Visto que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não será mais lógico admitir-se que Deus permita umas para nos experimentar, aquelas que são ruins, as más, e outras para nos aconselhar o bem, as boas? Então é interessante a gente partir desse princípio, porque, lógico, tem questões anteriores aqui, e Kardec pergunta assim, ó, se é o demônio que se comunica, Deus permite, então Deus não é bom, então não é Deus. Ou então, se Deus não permite, Deus não é todo-poderoso, então também não é Deus. Isso também está discutido lá no Livro dos Espíritos. Aqui nessa questão 7, Kardec só faz analisar o seguinte, elas existem, elas estão aí, não tem jeito. Você tem algumas comunicações que são ótimas, que são lindas, que são sublimes, e por outro lado você tem algumas comunicações que são horrorosas, que são grosseiras. Para que elas servem? Para a gente andar atento. Para a gente não relaxar achando que tudo que vem do mundo espiritual é bom, que tudo que vem de espírito é bom, para a gente poder fazer a análise e ficar responsável pelos nossos atos. E aí, partindo disso, partindo dessa ideia de algumas pessoas de que mediunidade está comprometida com coisas negativas, Emmanuel não perdoa. Dessa vez ele pegou pesado. Ele foi em Jesus. Em torno do Mestre, em torno de Jesus, nós vamos ver fenômenos mediúnicos variados, dos dois tipos, dos bons, dos ruins, da manifestação de espíritos infelizes, da manifestação de espíritos superiores, como Emmanuel vai relatar para nós. Mas é interessante perceber o seguinte, é tudo em torno de Jesus, é tudo ensinamento do Evangelho. Então, peraí que mediunidade não pode ser coisa do diabo, não é verdade? Se está em torno de Jesus, a menos que se suponha esse confronto permanente de Jesus com o diabo. E aí, como é que vai explicar a questão do Tabor? Mas vamos com o Emmanuel, que ele vai ajudar a gente a entender melhor, fazendo refletir. É curtinho, hoje deve ser realmente um vídeo mais curto para a gente fazer longas reflexões, mas o texto do Emmanuel vai suscitar essas longas reflexões, apesar de muitas lembranças que ele faz ali, que a gente vai poder passar mais rapidamente. Mas olha só o começo, que é brilhante. Se entre as vidas magnificentes da Terra, uma existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o Evangelho do contato entre dois mundos. Frase linda essa final, né? Surge o Evangelho do contato entre dois mundos. E é exatamente isso. Em torno de Jesus, em torno da mensagem do Evangelho, sempre nós vamos ter essa
penetração do mundo espiritual no meio do mundo material, essa mensagem, essa existência da realidade espiritual em vários momentos, antes mesmo de Jesus de encarnar, né? De Jesus estar presente materialmente na Terra, já havia fenômenos mediúnicos e aí fenômenos de comunicação. Pera lá, olha só que coisa interessante. Quem diz que mediunidade é coisa do diabo? Olha o que aconteceu antes de nascer Jesus. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para o outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus, sob as luzes dos espíritos superiores. Só nesse trecho a gente já tem 3 manifestações de mediunidade que são percebidas, né? Assim, Zacarias, que é o pai de João Batista, marido da prima lá de Maria, anuncia e ele aparece, então é clarividência, é a mediunidade, clarividência. Zacarias é um sacerdote, ele estava lá no templo, de repente esse espírito que é identificado como um anjo Gabriel, então peraí, se um anjo aparece para uma pessoa através de um conduto da mediunidade, a mediunidade não é só do demônio, né? Mais que isso, essa mesma criatura, esse mesmo espírito elevado, o anjo Gabriel ali, aparece para Maria de Nazaré. Então ela também tinha mediunidade e clarividência. Maria de Nazaré também era médium. Por isso, talvez, muitas vezes a gente não tenha essa noção da adesão plena dela, mas ela estava quietinha ali no canto dela, aprendendo, percebendo com Jesus, vislumbrando o mundo espiritual, que ele não ia escolher qualquer uma para ser pai nem mãe biológico dele. Tinha que ser Maria José mesmo. E aí, ela também era médium de clarividência. E olha só a clareaudiência aparecendo no dia do nascimento. Não tem aquela questão de que os pastores ouviram, de que os anjos cantaram, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso foi ouvido por alguém. Alguém ouviu. Então é clareaudiência, não é mediunidade? Mediunidade antes e mediunidade no momento do nascimento de Jesus? E tem mais coisas. Imagina quando Jesus já está grande, quando Jesus já começa o seu ministério, ele também começa a atuar. Aí a gente pode perguntar assim, mas Jesus era médium? No sentido amplo dessa palavra, assim, de um intermediário dos espíritos, é difícil a gente imaginar que Jesus fosse intermediário de algum espírito, já que é o espírito mais evoluído que a Terra conhece. Né? Algumas pessoas costumam dizer assim, se Jesus era médio, ele era médio direto de Deus. Mas que Jesus era capaz de produzir fenômenos anímicos espíritas, desde que nós conhecemos no Espiritismo, desde que nós vemos acontecer no nosso dia a dia, aí, principalmente desde a origem, os fenômenos de materialização, alteração das propriedades da matéria, isso Jesus fazia e fazia muito. E é isso que Emmanuel destaca para nós. Vamos com ele? Usando o magnetismo divino, que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Então aqui a gente faz uma pausa para dizer, usando o magnetismo divino que lhe é próprio, então ele não usou força de espírito nenhum. Ali Jesus não atua como médium, mas ele atua sobre a matéria. Ele usa material espiritual, ele usa a sua força de espírito mais elevado para produzir alterações, pelo menos sensoriais na matéria. E aí Emmanuel ainda prossegue. Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. E é muito interessante a gente observar ali Jesus atuando como sendo um esclarecedor, como um doutrinador de reunião de desobsessão. Essa clássica da conversa com o endemoniado em Gadara, a gente usa até para dizer que Jesus inaugurou a desobsessão na Terra, né? Conversando com legião, conversando com os espíritos inferiores, ele faz esse diálogo fraterno, esse diálogo amoroso com os espíritos inferiores, sofredores, que estavam ali atuando sobre as pessoas e promove o seu afastamento, promove a sua transformação. O que não me tinha ocorrido ainda é essa questão da exaltação febril da sogra de Pedro. Não temos detalhes, é um momento só em que Jesus chega, a sogra de Pedro está com febre, a família de Pedro está constrangida, Jesus estende as mãos sobre ela, a magnetiza e ela fica boa. Na minha concepção, durante muito tempo, até eu mergulhar nesse estudo, era simplesmente uma enfermidade física. Podia ser.
Mas ali as pessoas atribuíam aquilo à influência do demônio. Então Emmanuel faz essa relação das pessoas, para poder confrontar aqui a ideia dos que dizem que mediunidade é coisa do demônio. Então, se ela estava influenciada por espíritos inferiores, Jesus, na sua ação magnética, na sua ação bondosa, fez que esses espíritos se afastassem. Mais mediunidade em torno do mestre. E aí Emmanuel vai fazer outras informações de detalhes, né? Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de toda a procedência. Apazigua os elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala, quanto lê na Samaritana os pensamentos ocultos. Então aqui a gente vai ver mais fenômenos em torno de Jesus, né? Alguns materiais, e a gente vê tanto fenômeno de efeito físico acontecendo, e ali fenômenos materiais mesmo, né? Atuando sobre os corpos, promovendo curas. Nós não temos hoje os médiuns de cura. Ora, por que os médiuns curadores de hoje vão ser intermediários do demônio, se Jesus, que também fazia curas que nem ele, vai ser só ele o intermediário de Deus? Então, a gente começa a perceber, olha, Jesus fazia em ponto grande, com facilidade, aquilo que hoje nós, os médiuns, fazemos com muito esforço. Fazemos em ponto pequeno. A mesma coisa com relação à atuação sobre os elementos da natureza. Aí só Jesus mesmo, né? Eu ainda não conheço nenhum médium que é capaz de sossegar uma tempestade. Mas deve ser alguém capaz de realizar também, pelo menos, o serenar das nossas tempestades íntimas, com uma fala consoladora, com uma fala confortadora, como a gente quando ouvia o Chico Xavier falando, né? Como era gostoso ouvir a fala do Chico, parece que ele já ia acalentando a gente. Então, tem essa característica também. Não tinha capacidade de apaziguar a tempestade de raios, de nuvens de chuva, mas apaziguava as nossas tempestades íntimas. E é lógico ali a percepção. Aquela que a gente vê médiuns que têm dupla vista, não tem? Aquelas que sabem, olham para uma pessoa, já diz o que ela está pensando, já diz o que foi o passado dela. Jesus ali também tinha, só que num grau muito maior essa chamada dupla vista, a ponto de perceber o que se passava com Maria de Magdala e a ponto de pensar ali, saber o que a mulher samaritana, quando ele vai pedir água no poço, estava pensando. Ela, esse homem é profeta, não é profeta, ele é judeu, está falando comigo por quê? Né? E Jesus já dá logo a explicação, sou eu, o Messias que há de vir, para essa mulher samaritana que estava esperando, que tinha ouvido dizer do seu povo que vinha o Messias. E ele se antecipa e responde a ela. Muitas vezes, nas nossas reuniões mediúnicas comuns, os espíritos também se antecipam e respondem as perguntas que estão no nosso pensamento. O médium está ali fazendo o mesmo que Jesus, em ponto grande, percebia. E aí vem mais, vem mais com Emmanuel, vem mais fenômenos. Conversa ele mesmo com os desencarnados ilustres no cimo do Tabor, ante os discípulos espantados. Peraí, a gente até já tem uma palestra sobre isso, né? Que é quando os vivos do além falando com os vivos da terra, porque é muito interessante, porque ali não tem como acusar de ser o diabo, né? Ali era Moisés e era Elias, dois espíritos que o povo hebreu considerava nobres, elevados e, o mais importante, considerava nobres, elevados e não eram nada de demônio, a menos que a gente pudesse admitir que Jesus estivesse sendo enganado pelo demônio ali, né? E não era. Então, Elias e Moisés conversando com Jesus, estava de boa. Por que, então, que espíritos superiores não podem vir conversar com os médiuns? Não é isso? Agora, olha só que coisa interessante que Emmanuel vai tocar para nós, dessa percepção além. Avisa a Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Então ele sabe o que se passa nos sentimentos da gente, nos nossos pensamentos. É mais um pouquinho de dupla vista, é mais um pouquinho de premonição ali, não é? Mas a gente vai tendo tudo isso. E lógico, até nos momentos extremos. Olha o que Emmanuel diz para nós, nos momentos extremos de Jesus. Ora no horto antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Então ali já são aqueles fenômenos que estão no limiar, né? Jesus vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser torturado, e aí ele vai orar no horto.
os discípulos caem em sono, em torpor, e ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. Ele conversa mesmo com Deus. Certamente ele cercado de mensageiros amigos, de espíritos que davam-lhe sustentação mesmo. Fisicamente ele estava na terra. Mas olha quantos outros luminares deviam estar ali naquele instante ajudando. Quantos dirigentes de outros planetas até não podiam ter vindo naquele instante dar um respaldo, dar um apoio para o nosso governador. E ele, depois de desencarnado, depois da morte do corpo físico, ele aparece outra vez, materializado. Não apenas naquele momento ali que ele aparece no cenáculo, né, que deseja paz, que Tomé nega porque não estava presente, depois Tomé reconhece. Tem outras. Tem um outro fenômeno mais importante. Jesus aparece materializado. Olha o que Emmanuel diz para nós. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaús. E mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso nas vizinhanças de Damasco para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do evangelho nascente se mostre traumatizado ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. Então, mais fenômenos. Agora, Jesus, num primeiro momento, ele aparece como espírito materializado para aqueles discípulos a caminho de Emaús, tanto que depois que eles reconhecem que é Jesus, ele se desmaterializa, desaparece da frente deles, mas ele também aparece em espírito, o que mostra para nós que Saulo de Tarso tinha clarividência. Saulo de Tarso conseguia, porque lembra a passagem que está lá nos Atos dos Apóstolos? Só ele vê Jesus, só ele ouve Jesus. Os outros que estavam com ele não viram nada, só viram um grande resplendor de luz, ficaram ofuscados, talvez ofuscados até pela luz do sol mesmo, mas Saulo viu a Jesus. Saulo ouviu a Jesus, então Saulo tinha mediunidade. Ora, se Saulo foi capaz de perceber o mundo espiritual, por que hoje nós não podemos ter médiuns que percebam o mundo espiritual superior? Jesus é o maior representante do mundo espiritual superior. E além disso, ele depois ainda vai buscar, e aí é fenômeno mediúnico clássico, né? Ananias está lá orando e Jesus aparece para ele. Aí ele diz, eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus diz, então vai até a rua chamada direita, estalagens de um certo Judas, lá existe um varão de Tarso que há 3 dias e 3 noites não come, e numa visão viu que um Ananias punha as mãos sobre os olhos. Então Jesus se comunica com o médium, dá orientações ao médium, como os nossos guias de vez em quando fazem conosco. De vez em quando os nossos guias aparecem bravos, né? Reclamando do nosso proceder. Mas eles têm razão para manter a gente sempre na linha, para manter a gente sempre no eixo. Então, gente, olha só, não são tantos fenômenos? Para que ficar inventando moda? Ou então, para que dizer que mediunidade é coisa do diabo, que só o demônio se manifesta, que só espíritos atrasados se manifestam? Quando são religiosos querendo afastar as pessoas da mediunidade? E quando são os cientificoides que ficam querendo justificar que não é uma manifestação espiritual e dando nomes aí? E é exatamente desse jeito que Emmanuel vai concluir para nós. Ele vai terminar esse capítulo chamando atenção para esta negação da mediunidade, mas de uma forma belíssima. Olha só. É inútil, assim, que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação, porque ninguém consegue empanar, quer dizer, esconder os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da Terra permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. E aqui Emmanuel faz um alerta, porque de vez em quando esses religiosos que querem afastar as pessoas da mediunidade começam a jogar assim, não, isso aí é fenômeno peta, é fenômeno psi, dando termos da parapsicologia, da metapsíquica, que Emmanuel ali muito gentilmente chamou de formas rebuscadas de negação, né? Processos requintados de negar o fenômeno espiritual para tentar atribuir a um circuito do cérebro que está funcionando de forma ou equivocada ou errada. Mas essa é a questão importante, está ali. Os fenômenos em torno de Jesus aí estão. Então, por favor, não tenha receio, não tenha medo. Mediunidade não é coisa só de espírito ruim, mas mediunidade é uma ferramenta neutra. Então, se você a tem, se você quer trabalhar com ela, trate de empregá-la sempre sob a supervisão, sob os cuidados dos benfeitores espirituais. Prepare-se como pessoa, melhore moralmente, vamos fazer esforço, todos nós, eu estou falando para mim também, todos nós precisamos evoluir, trabalhar nossos sentimentos mais nobres para poder receber a assistência dos benfeitores. E aí, como Jesus, porque Jesus também conversou com espíritos atrasados, não foi?
Como Jesus, nós podemos conversar com os espíritos sofredores, atrasados e ajudá-los. Não quer dizer que isso tenha que ser numa reunião como a desobsessão. Tia Ivone Pereira, muitas vezes, ela tinha encontros com espíritos sofredores, atrasados na própria casa. Claro que a gente não tem que ficar forçando isso, né, gente? Mas ela, quando ela tinha essa oportunidade de dialogar com espíritos inferiores, ela fazia amorosamente. Porque se colocava sempre atenta, à disposição, sob a supervisão dos benfeitores espirituais. Então, mediunidade, ferramenta, instrumento de trabalho e de progresso. Tem nada de coisa do diabo aí. Tem nada de só espírito malévolo aí. A gente fica com Kardec, a gente fica com Emmanuel para poder dizer no final desse vídeo que a gente pode sim reconhecer na mediunidade uma oportunidade de crescer, uma ferramenta neutra em si mesma, mas dependendo do uso que a gente der para ela, vai ser muito bom para nós. E se você gostou dessas reflexões, eu sugiro que agora você volte aqui no livro do Emmanuel, reflita sobre esse texto, que você vá lá também no item 46 do livro dos médiuns, só nele, mas inteiro agora, desde o começo. Leia os argumentos do codificador, veja por que não é só o espírito do mal que se comunica, que não poderia ser assim, senão Deus não seria Deus. É muito bacana isso, porque a gente vai ter argumentos para conversar quando aparecer alguém e dizer, isso é médio, isso é coisa do ar, está se metendo com o diabo. Não estou me metendo com as forças do mal, porque o meu desejo é fazer o bem. E aí eu vou atrair para junto de mim só os bons espíritos, que vão me ajudar a ajudar os espíritos sofredores inferiores. Pense dessa forma, para ter boas respostas para dar para aqueles que atacam a mediunidade, que atacam o espiritismo, na forma de negar ou na forma de realmente tentar criar medo e afastar as pessoas. Então agora sim, se você gostou, pega o link desse vídeo aqui, coloca lá nas suas redes sociais, pega o link desse vídeo, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está começando a estudar mediunidade, para que eles reflitam sobre isso e não se deixem espantar quando alguém de outra religião disser que eles estão se metendo com o diabo, porque eles não estão. E se você gostou, acione o sininho, se inscreva no canal, mande aí o seu like para a gente poder garantir o engajamento do vídeo e deixe um comentário, se puder, para a gente saber como é que você está recebendo este nosso trabalho de muito carinho e de muito amor. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e tchau, até o próximo vídeo, hein?